Muito boa noite a todos os que nos estão a ver desse lado. Em nome da plataforma eGov, o nosso agradecimento por assistirem a mais esta interessante iniciativa relacionada com segurança internacional. O nosso convidado de hoje é o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, que é investigador universitário, além de uma carreira brilhante nas Forças Armadas Portuguesas e autor de 10 obras relacionadas com a defesa internacional. Eu passo a palavra então ao Brigadeiro Nuno Lemos Pires, que agradeço ter aceito este convite. O nosso muito obrigado e uma excelente palestra. E até já. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou Cláudio Massi, que é muito gosto que estou aqui, com muito gosto que posso fazer aqui um bocadinho de conversação com toda a gente e de facto é sempre um prazer eu poder estar aqui a apresentar. Espero que me estejam todos a ver bem, se por acaso não for o caso, depois é só darem uma sinalização. Bom, eu com um tema tão amplo e para falar em 30 minutos, de facto, tenho que ter aqui uma lógica, um fio condutor. E o que eu me lembrei foi de caracterizar um bocadinho o mundo que aí vem, ou seja, qual é o grande fator disruptivo que vamos ter à frente nos próximos, sei lá, 10 a 30 anos. Depois falar um bocadinho sobre aquilo que são ameaças e riscos, porque é que causa esta insegurança internacional, porque é que a insegurança internacional tem um ritmo relativamente também acelerado. Depois vou falar de uma zona específica do globo, que eu chamo o arco do caos. Depois passo por uma parte relativamente àquilo que eu considero que são uma análise geopolítica sobre o que é que se está a passar no mundo e pretendo terminar falando um bocadinho qual é o papel de Portugal, eu diria como um porto seguro no meio de uma instabilidade global. Portanto, essa seria o final que eu queria aqui transmitir. Portanto, basicamente o que é que eu aqui quero aqui começar por falar? Eu quero falar primeiro que nós vivemos numa era de acelerações. E esta era de acelerações não é um conceito meu, é um conceito de Thomas Friedman, que o apresentou no seu livro Thank You for Being Late, ou Obrigado por Chegar Atrasado na versão portuguesa, em que ele basicamente dizia que há 3 ou 4 grandes eixos em que tudo está a acelerar. Ele dizia que os mercados e a forma como eles funcionam estão a acelerar, aquilo que é a nossa relação com a natureza está a acelerar e a parte tecnológica está a acelerar. E depois ele anda à volta no seu conceito com aquilo que tem a ver com acelerações no mundo do trabalho, acelerações no mundo da tecnologia, acelerações naquilo que é a geopolítica, aquilo que é as comunidades, etc. Mas este conceito de Thomas Friedman, eu acho que é um conceito muito importante, porque mesmo falando um bocadinho nesta situação que nós vamos viver pós-Covid, de facto tudo acelera, ou seja, o ritmo de mudança social é muito superior ao ritmo de mudança que estávamos habituados. Não quer dizer que o mundo vá mudar radicalmente, mas quer dizer que o mundo vai mudar muito mais depressa. E por detrás desta grande mudança, há vários fatores que o fazem acelerar, sendo que um fundamental é a tecnologia. Portanto, os avanços na tecnologia, nomeadamente em 3 áreas fundamentais: a inteligência artificial, aquilo que é a ciência do Big Data, dos megadados, a nanotecnologia e a biotecnologia, são tudo áreas que neste momento estão com um ritmo de aceleração tão elevado que muitas vezes o tempo da adaptação social, ou seja, o tempo a que a sociedade demora até se ajustar àquilo que é a novidade causada pela tecnologia, não é suficiente. E, portanto, muitas vezes, nós assistimos isso, surge uma nova tecnologia, aparece uma oportunidade de um trabalho, cria-se um curso, formam-se as pessoas e quando as pessoas acabam da sua formação, passado 1 ano ou 2, essa tecnologia já é obsoleta porque entretanto apareceu outra e aquele emprego em si criado pode já não ter essa mesma utilização. E esta talvez uma das tendências que eu diria muito importantes para entendermos o mundo que aí vem. E este era um primeiro espaço, portanto, a primeira ideia que eu queria aqui transmitir. Vivemos, Thomas Friedman, numa era de acelerações. Acelera aquilo que é a relação com os mercados, acelera aquilo que é a relação com a natureza,
acelera, que é a relação com a tecnologia, e atrás vai os conceitos de trabalho, os conceitos de comunidade, os conceitos de cidade, os conceitos de vida própria, tudo o resto são arrastados por eles. Ora, se eu venho aqui falar de insegurança, também tenho que falar sobre aquilo que é o grande causador da insegurança. E o que é que causa insegurança? São as ameaças e os riscos. Eu gosto de separar os dois, porque há uma diferença entre o que é uma ameaça e o que é um risco. Uma ameaça é um risco vezes uma intenção. O que é que isto quer dizer? Uma ameaça quer dizer que é algo que se causa deliberadamente contra outro. Um risco não, o risco não tem vontade. Portanto, uma ameaça é um ataque de um Estado sobre outro, um ataque terrorista sobre pessoas. Um risco é um terremoto, é uma pandemia, como estamos a viver, ou seja, não há um ato deliberado de causar um terremoto, um ato deliberado de mandar um meteorito contra o planeta, mas há um risco que corremos porque pode haver, obviamente, esses mesmos acontecimentos. E eu, para abreviar, não vou falar de todas as ameaças e riscos que sofremos relativamente como humanidade e como planeta, mas queria aqui dar a noção de quais são aqueles que são as novas ameaças e riscos. E a primeira noção que eu dava é que nós de facto temos uma grave ameaça barra risco, porque é tanto uma ameaça como um risco, pela forma como lidamos com o nosso condomínio. E o que é isto do condomínio? O condomínio é a bolinha onde nós vivemos, a que chamamos planeta Terra. O planeta que nós vivemos, que não é uma bolinha, eu costumo dizer, lembrar sempre esta frase fundamental, que nós lembramos da nossa pequenez. Nós somos infinitamente breves e infinitamente pequenos. Nós somos apenas um planeta num sistema solar onde há 100 mil milhões de sistemas iguais a estes só na nossa galáxia. E no universo haverá outros 100 mil milhões de galáxias. São números astronómicos. Ou seja, nós somos um grãozinho de poeira num universo enorme e, portanto, não vale a pena nós pensarmos e aparecemos apenas há pouquíssimo tempo, somos infinitamente breves. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que se pode datar, que é o Big Bang, há cerca de 13,7 mil milhões de anos, foi algo que aconteceu há muito tempo e o ser humano apareceu na Terra há apenas qualquer coisa como alguns milhões de anos. E aquilo que nós chamamos a nossa vida organizada em sociedade foi apenas há 12 mil anos, quando a sociedade se tornou sedentária. Esta ideia de brevidade e esta ideia de pequenez devia-nos dar uma primeira perspectiva de humildade no espaço que estamos a habitar, que é este condomínio extremamente frágil. Porque nós vivemos numa bolinha, que é o planeta Terra, como já viram, é apenas uma bolinha, e esta bolinha, se fosse uma cebola, pensem que nós vivemos apenas na última casquinha da cebola. Porque a cebola onde nós vivemos tem 13 mil quilómetros de diâmetro, ou 6.700 quilómetros de raio. Mas nós vivemos efetivamente apenas nos últimos 10 quilómetros dessa. Portanto, 13 mil quilómetros, nós só vivemos em cerca de 10 quilómetros. 10 quilómetros para cima, não há montanhas mais altas que o Everest, e 10 quilómetros para baixo, se formos ali à Fossa das Marianas, que são as profundidades maiores que não conhecemos. Ou seja, toda a vida humana, animal, vegetal, etc., toda a vida do planeta, se passa única e exclusivamente nesta casquinha muito fina, que tem uma brisazinha a passar por cima dela, que se chama atmosfera, que vai no máximo até aos 100 km, mas que em termos utilizáveis vai até aos 30 km. E, portanto, estamos a falar de uma brisa em cima de uma casquinha onde nós vivemos. E qual é o problema? O problema é que a gestão desta casquinha muito fina está a ser muito mal gerida por quem o alugou, que somos nós. Por isso é que nós falamos às vezes na época do antropoceno, ou seja, o homem está a mudar um bocadinho aquilo que é a vida sobre o planeta. Portanto, independentemente, como eu costumo dizer, das pessoas acreditarem ou não acreditarem se há alterações climáticas, há duas coisas que nós sabemos que são factos. Somos muitos. Em pleno século XIX atingimos pela primeira vez o número de 1.000 milhões de habitantes. No princípio do século XX já éramos 1,6 mil milhões de habitantes. No final do século XX passámos de 1,6 para 6,1 mil milhões de habitantes, ou 6,1 bilhões, se falarmos com a numeração americana. Hoje somos 7,7 mil milhões de habitantes.
E no ano 2053, calcula-se, vamos chegar aos 10 bilhões de habitantes, aos 10 mil milhões de habitantes. Ora, qual é o problema? O problema é que o cidadão do século XXI consome 12 vezes mais recursos que o cidadão do século XIX, o tal que atingiu o número de 1 bilhão pela primeira vez. Portanto, não só passamos de 1 bilhão para 10 bilhões, como passamos a consumir 12 vezes mais, o que quer dizer que passamos a consumir 120 vezes mais quando contabilizamos. E este é que é o problema. É que na gestão deste condomínio temos gravíssimos problemas de água potável, de zonas secas, ou seja, de aumento de zonas desérticas no planeta, do aumento da temperatura, do aumento do nível das águas do mar, temos problemas do degelo causado nos polos e temos uma urbe, ou seja, pessoas a viver naquilo que se chama 60-60. Devagarinho, se formos do interior para o litoral, e neste momento 60% da população do planeta vive a menos de 60 km da costa, sendo que 60% da população mundial já vive em cidades. E esta regra 60-60, com uma enorme demografia, com um planeta que neste momento tem problemas estruturais gravíssimos e uma falta de recursos críticos, como seja, por exemplo, água potável, é o problema mais grave e que vai acelerar. Nós não temos dado muito conta, embora hoje em dia já toda a gente percebe o que é que se está a passar no planeta. Há 20 ou 30 anos atrás ainda muita gente não percebia, mas hoje é evidente porque nós sentimos o que se está a passar. Mas o problema que se vai colocando é que depois, quando nós pensamos assim num rio, como o rio Nilo, não é? Um dos maiores rios do mundo, ao lado do Amazonas, 90% da água que nasce no rio Nilo já não chega à foz. E nós sabemos que há cerca de 20 a 30 milhões de pessoas que dependem da cultura do arroz na foz do rio Nilo. Portanto, quando nós pensamos nestes efeitos combinados, ou pensar, por exemplo, que no Tibete, ou seja, pensar que na fronteira entre a China e a Índia, nascem os principais rios que alimentam metade da população mundial. Porque para um lado vão para o lado da China, para o Vietnã e para o Camboja, e para o outro lado nascem os rios que vão para o Paquistão, para a Índia e para o Bangladesh. O Brahmaputra, o Ganges, o Indo, e todos estes rios perdem caudal, têm menos água na nascente e são subutilizados. Portanto, este é um dos problemas mais graves que nós vamos ter que viver. Temos que gerir este condomínio. A segunda grande é que vemos que isto é um problema global, vivemos nesta casquinha de cebola e temos que resolver de forma global um problema que atinge a todos, mas nunca como hoje e de forma acelerada, a sede de poder mundial para gerir estes sistemas como um todo esteve tão atomizada, ou seja, tão fragmentada. Hoje, tendência contrária àquilo que tínhamos vivendo, há uma desagregação do poder, o fim do poder, ou seja, há mais Estados, dentro dos Estados há menos poder dos Estados, surgem milhares de empresas com rostos que nós não conhecemos, há inúmeras organizações que neste momento se espraiam por todo o tipo de negócio, de modelo e de vida que nós conhecemos e, portanto, a atomização do poder leva a uma desagregação daquilo que se pode chamar uma ação concertada de uma humanidade sobre o planeta para poder responder. Este é também um fator novo. O terceiro fator novo com que eu comecei é, de facto, a tecnologia, que pode ser a maior das bênçãos, e eu estou convencido que vai ser a nossa solução. A ciência vai-nos trazer a solução, porque nós mais tarde ou mais cedo vamos ter que resolver problemas extremamente graves que vamos ter que lidar com eles, mas a tecnologia, quando não gerida com inteligência, também é em si um perigo. Nós sabemos que há riscos com a inteligência artificial poder de alguma forma descontrolar aquilo que são os elementos da vida. Nós sabemos que, obviamente, um uso abusivo da biotecnologia pode levar, ou biogenética, pode levar, obviamente, a problemas extremamente graves. Portanto, a tecnologia, a robotização, a alteração do tecido social, a forma como nós entendemos o trabalho, a atividade, tudo o resto, é uma terceira dimensão. E por último, e só estou a falar das ameaças e riscos novos, e por último temos aquilo que nós chamamos uma tendência muito clara das narrativas radicais, que não sempre existiram na história, mas só que hoje têm um palco transnacional. Hoje qualquer líder populista de extrema-direita ou de extrema-esquerda, um jihadista radical, um extremista religioso de qualquer tipo,
pode conseguir ter uma série de adeptos que não têm nação, não estão dentro de um Estado. Podem ter adeptos mundiais e uma narrativa bem construída pode ser disruptiva quase em todo o mundo. Isto também é uma novidade porque tem a ver com os efeitos do mundo global onde nós vivemos. Bom, então o que é que nós podemos sentir que pode acontecer relativamente a algumas zonas? E é por isso que a terceira parte eu queria falar aqui sobre o arco do caos. É que estes efeitos desagregadores que eu aqui falei, há zonas do planeta que não são outros. Ou seja, nós muitas vezes vemos nós e os outros. Hoje em dia, é para esquecer, hoje em dia o planeta é só um. O que se passa no norte afeta o sul, o que se passa a leste afeta o oeste. Já não é possível separar efeitos de um lado para o outro. Vimos agora com a pandemia. Nasce num lado, aparece no outro. E, portanto, qual é o problema? O problema é que há uma zona de caos que começa ali no Golfo da Guiné, que vai subindo do norte do Congo e vai andando por ali pelo Mali, República Centro-Africana, Burkina Faso, e vai andando para chegar a zonas extremamente fragmentadas. Mais a norte tem a Líbia, que é um não-Estado. Descemos outra vez, temos o Sudão do Sul, que é outro não-Estado. Chegamos à Somália, que é outro não-Estado. Passamos para a Península Arábica e temos um país completamente destrelhaçado, que praticamente já não é país coisa nenhuma, que é o Iémen, e continuamos neste arco do caos até chegar ao Afeganistão, para entendermos que há uma zona no planeta em que todos estes fatores convergem. Ou seja, há uma área extensa da nossa existência geopolítica onde, o que é que acontece? Onde é que mais cresce a população? Aqui. Estão previstos até o ano 2083 cerca de mais 3 mil milhões de habitantes em África e na África do Norte e no centro da África. E vão crescer aonde? Na zona onde mais se espera que haja menos água. O Lago Chad, por exemplo, que dá de beber a 4 países, não é? Só tem 10% da sua água original. Estamos a falar de muita gente com menos recursos, com o deserto do Saara, que vai avançando 8 km a cada 4 anos. Portanto, estamos a falar de desertificação. Metade do Níger hoje já é pó. E, portanto, não há recursos. Há muito mais gente. O que é que está ali a acontecer? O que nós temos visto. Governos muito frágeis ou fragilizados. Movimentos criminosos. Tráfico de seres humanos. Tráfico de armamentos. Toda a gente tem visto as notícias e sabe o que estou a falar. Grupos extremistas. O Boko Haram, o Hakim, o Al-Shabaab, obviamente o Daesh e a Al-Qaeda estão ali presentes. Portanto, nestes arcos do caos, costuma-se dizer que é a lei de Murphy, tudo acontece nestas mesmas zonas. Só que tudo o que acontecer naquelas zonas não está a acontecer lá e não nos afeta a nós, não afeta-nos. Porque estamos a falar da nossa fronteira avançada, da nossa segurança. Porque a exportação da insegurança vem para todos nós. Não é possível conduzir, fazer barreiras para travar isto. Portanto, este era outro exemplo que eu queria dar, além da imagem da casquinha da cebola, é que nós estamos profundamente interligados e o sucesso que nós possamos ter em estabilidade, em desenvolver regiões do mundo, é a nossa própria estabilidade e o nosso próprio desenvolvimento do mundo. Depois temos então a solução. Ora, a solução devia ser o multilateralismo, ou seja, os países, através das grandes organizações internacionais, poderem, de forma musculada, assumida, financeira, resolver estes grandes problemas da humanidade. Só que a tendência tem sido um pouco a inversa. Está-se outra vez a caminhar para situações em que os Estados-nação estão a reemergir, as organizações internacionais estão a ter menos papel, veja-se as Nações Unidas, ou a própria União Europeia, as organizações regionais, e surgem os atores numa guerra fria já multipolar, ou seja, já não é os Estados Unidos contra a Rússia, mas é um Estados Unidos, é uma Rússia, é uma China, é uma Índia, é um Brasil, é uma série de poderes que existem à volta do mundo que neste momento têm uma geopolítica individual e não uma geopolítica de entendimento para resolver problemas que são coletivos. E este é um dos grandes dramas que nós vivemos hoje em dia, que, como já vimos que temos problemas globais, e o caso da pandemia que estamos a viver é um problema global, mas também sentimos que não existe uma vontade multilateral de resolver de forma supranacional, acima das nações, a resolução deste mesmo problema.
E isso causa, obviamente, uma enorme insegurança. Porque a insegurança muitas vezes tem a ver com a falta de credibilidade. Eu deixo de acreditar que há um compromisso da comunidade internacional que vai, por exemplo, garantir a estabilidade durante 10 anos ou 20 anos. Não, nós hoje temos medo que um dia seja assinado um tratado e no dia seguinte seja rasgado. Ou seja, a estabilidade criada ao longo de umas certas décadas de respeitar compromissos internacionais, hoje em dia desaparece com muita rapidez. E isso causa uma ânsia, isso causa perplexidade, porque não há estratégias para resolver problemas no terreno se não houver políticas estáveis e duradouras, compromissos de futuro. Ora, é aqui que nós entendemos que existe um certo balancear de alternativas. Eu costumo dizer isto é como um salão de dança. Como o mundo está multilateral, cada um dos galãs deste planeta andam a procurar à volta deste salão que se chama o mundo com quem querem dançar. E esta é a grande diferença que nós temos relativamente a saber ou entender para onde é que vai cada um se juntar. É os Estados Unidos que vai dançar com a China e vai afastar o seu competidor Rússia? É a China que vai dançar com a Rússia e vai afastar a Europa e os Estados Unidos? É a Rússia que se vai juntar à Europa para conseguir ter um poder mais centralizado e relativamente euroasiático para combater uma One Road, One Belt da China? Ou seja, há uma série de opções geoestratégicas que estão a acontecer que nós até vemos em elementos mais pequenos, por exemplo, quando queremos entender para onde vai uma Alemanha, para onde vai um Reino Unido. Ou seja, hoje em dia a geopolítica não se tornou mais simples, tornou-se mais complicada. Porque com este desaparecimento do multilateralismo e havendo apenas ainda uma ou outra organização mais forte, como o exemplo da NATO, a maior parte dos sistemas multilaterais, ao perderem esta vocação de serem agregadores de políticas externas comuns, nós temos aquilo que chamamos as políticas ad hoc. Ad hoc quer dizer que 3 ou 4 países juntam-se numa determinada circunstância para resolver um problema conjuntural. Ora, isso não dá perspectiva e isso não causa estabilidade. Pode resolver a segurança naquele momento, mas não causa a estabilidade como uma solução de futuro. E, portanto, no meio disto tudo, a pergunta que se põe é, então, e o nosso país? Ora, eu acho que o nosso país aqui tem uma grande oportunidade. E tem uma grande oportunidade de se poder afirmar num mundo de insegurança com aquilo que já o seu caminho, ao longo da sua história, provou. Portugal é um aliado fiável. E porquê é que é um aliado fiável? É um aliado fiável porque demonstrou perante, ao longo da sua história, com aqueles com quem conjunturalmente lidou, que quando precisavam dele, não falhava o seu compromisso. E reparem, pode parecer pouco importante, mas é significativo o honrar a palavra dada, o honrar aquilo que são os compromissos internacionais, é algo que mostra de um pequeno povo, porque estamos a falar de uma nação pequena, neste canto da Europa, podemos chamar uma potência média devido àquilo que é o alcance que Portugal tem, mas esta característica, esta idiosincrasia, é algo que nos acompanha praticamente desde a fundação de Portugal. Somos um aliado fiável. E repara, não é preciso ir muito atrás na história. Se forem à Batalha de Navas de Tolosa em 1212, Portugal não tinha necessidade de ir ajudar o resto aos hermanos e foi. Na Batalha do Salado, em 1340, exportou segurança para fora das suas fronteiras para travar um adversário comum. Quando nós pensamos naquilo que é os compromissos de Portugal, nada mais simbólico é o esforço de mais de 30 mil portugueses que depois de expulsarem os franceses da sua terra em 1812, não ficaram cá só a garantir a segurança, foram lado a lado, codo a codo, shoulder to shoulder, empurrar os franceses de Napoleão Bonaparte para fora da Península Ibérica, inclusivamente entraram mais de 25 mil portugueses pela França adentro, ao lado dos seus aliados britânicos e espanhóis, derrotar as forças de Napoleão. Fomos até ao fim, mesmo quando já não era necessário cuidar só da nossa integridade territorial. Como fomos até ao fim quando nos pediram a nossa ajuda ao longo do século XX e como estamos lado a lado
desde o fim da Guerra Fria, em que Portugal assumiu compromissos na Bósnia, no Kosovo, em Timor-Leste, em Angola, em Moçambique, no Afeganistão, no Iraque ou hoje na República Centro-Africana. Somos um aliado fiável. Somos um aliado empreendedor. O português gosta de iniciativa e também o provou ao longo dos séculos. Somos um povo aventureiro e tem algumas características. Provavelmente, nós somos o único país do mundo que diz que o mar é a sua terra. E porquê que diz isto? Porque, de facto, a liberdade de circulação está intrínseca no DNA português. Ou seja, o português precisa de poder circular por este mundo, precisa de navegar, precisa de chegar. Não é só circular entre Portugal continental, Açores e Madeira, mas é também e muito mais o poder estar e encontrar-se de viva voz com aqueles que têm a sua mesma língua, do Macau a Brasil, de Timor a Moçambique, Angola, Cabo Verde a São Tomé. Esta liberdade e este encontro levaram, por exemplo, coisas espantosas, como as fortalezas de Mazagão, ou de Ceuta, ou de Dio, que têm os panos da muralha não voltadas para o mar, de onde vinha o inimigo, nós pensaríamos, não, as muralhas estão voltadas para a terra. Porque o que era importante era garantir a liberdade de acesso ao mar, e era ao mar essa liberdade de poder circular. Ora, isso tornou que a nossa nação é uma nação cosmopolita. Gosta do encontro de culturas. E então quem é que é relevante na construção deste Portugal, que é extremamente importante e que nos dá um porto seguro para o futuro? Reparem, não é os militares, que eu estive aqui a descrever, são os militares, os diplomatas, sempre tivemos uma diplomacia extremamente inteligente, e os empresários, os empreendedores, o comerciante português, aquele que se aventurava por esse mundo acima para fazer o pequeno negócio. É desse valor de empreendedorismo que nós temos, que sempre tivemos, a capacidade cosmopolita de entender o outro, perceber qual é esse mesmo negócio e fazer aquilo que é o futuro. E o futuro faz-se por uma aposta muito forte naquilo que é outra das nossas características. Que é porque sempre que Portugal apostou no logos, no conhecimento, na educação, sempre que Portugal foi inclusivo, não expulsou ninguém e abarcou outras culturas e outro saber, Portugal cresceu imenso. Portanto, nós, hoje em dia, em pleno século XXI, em 2020, nós podemos olhar com alguma segurança para o futuro, desde que saibamos guardar estas mesmas características, eu diria, a tal idiosincrasia, que nos fazem fortes. Se continuar a ser um aliado fiável, credível, que honra a sua palavra e que assim é reconhecido no mundo inteiro, profundamente cosmopolita e como tal é humanista, é universalista, gosta de apoiar, gosta de sentimento e sente-se bem numa mundovisão, não se sente bem num espaço fechado português, gosta de estar no mundo, dar liberdade ao empreendedor, dar liberdade de iniciativa. O português precisa que lhe deixem fazer as coisas, deixem-no trabalhar, tirem-lhe a burocracia e deixem-no andar. E qual é a ferramenta mais forte que nós podemos dar? A educação. Apostar fortemente em sistemas educativos, hoje em dia com aquilo que chama-se os 4 Cs, aprender a criar, aprender a colaborar, aprender a comunicar, aprender pensamento crítico, ou seja, para lutar contra estas ameaças híbridas que andam aí, aquilo que são, por exemplo, as fake news, com um bom pensamento crítico, com um bom exercício de cidadania, nós podemos caminhar com cabeça erguida, porque depois, com a iniciativa que temos, com aquilo que já provámos de competência e de inteligência que temos, nomeadamente esta nova geração, vamos estar na linha da frente daquilo que é a tecnologia. E podemos ir para os domínios mais complexos, ciberespaço, espaço, podemos ter ambição, porque temos uma teia, conseguimos fazer uma rede de redes, não é só da língua portuguesa, é do tal cosmopolitismo, ou seja, ao ser cosmopolitas aproximamos de chineses, de indianos, de qualquer povo do mundo, porque temos a tal abertura de espírito, racionalidade, ser inclusivos, e estas são as ferramentas que nos permitem, no mundo futuro, com muita fiabilidade, ou seja, honrando a palavra dada e estando ao lado daqueles que nós precisam, como temos dado esse exemplo muito bem ao longo da história e que continuamos a dar recentemente, que podemos de alguma forma dizer com tranquilidade que somos uma nação, um porto seguro neste velho continente
para abarcar os desafios extremamente graves que aí vêm de uma aceleração de ameaças e riscos que precisam, obviamente, de conseguir ir longe e continuar neste caminho futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, General Nuno Lemos Pires, por mais esta brilhante palestra. Os nossos agradecimentos por ter vindo colaborar connosco em nome da plataforma eGov. Obviamente uma palavra também de agradecimento às dezenas de pessoas que estiveram a assistir à nossa palestra. Estejam atentos ao nosso Facebook, anunciaremos mais iniciativas destas nas próximas semanas, na rúbrica 30 minutos. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Boa noite e protejam-se. Muito obrigado. Obrigado.